Sou o professor Augusto Moura, professor de Raciocínio Lógico Matemático. Vamos resolver questões da Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC. Vamos iniciar uma série de questões onde você vai aprender a analisar questões da Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, no Raciocínio Lógico Matemático, trata tanto da lógica proposicional de Aristóteles, quanto também trata de assuntos de ensino fundamental, vistos do 6º ao 9º ano. Com toda certeza, você deve estar esquecido do que foi visto nessa época. Mas vamos relembrar para que você possa ter um bom desempenho nas provas. Vamos começar? Aí está a nossa primeira questão. Carlos comeu a terça parte de uma pizza. Então vamos ler atentamente aí nosso texto, passo a passo. Carlos comeu a terça parte de uma pizza. Angélica chegou depois e comeu metade do que Carlos havia deixado da pizza. Por último, Beatriz chegou e comeu o correspondente à metade do que Angélica havia comido. A fração que sobrou dessa pizza foi... Então aí está o nosso texto. É necessário, é claro, ler com atenção e desenvolver. Bom, muita gente não treinou isto no ensino fundamental, então é necessário fazer um treinamento agora. A matemática vem de duas palavras gregas que, traduzindo, significa técnica de pensar. Então o que você tem que desenvolver ao resolver questões é a técnica para resolvê-las. Vamos ver qual é a técnica para resolver essa questão? Bom, primeiro temos a pizza. Carlos comeu a terça parte dessa pizza. Bom, significa que Carlos, a parte de Carlos, é igual a 1/3 da pizza. Vamos chamar de 1/3 de P, representando aí pela pizza. Angélica chega depois e comeu a metade do que Carlos havia deixado da pizza. Então vamos para Angélica. Bom, a Angélica come metade do que Carlos deixou. O que Carlos deixou foi 1 menos o que ele comeu, que foi 1/3. E a Angélica come metade. Metade disto significa dividir por 2. Então essa é a parte que a Angélica come. 1, que representa a pizza, menos 1/3 o que Carlos comeu, dividido por 2. Resultado disto vai ficar, você obtém o MMC. Você vai obter o MMC e resolver esse cálculo. Vamos fazer o MMC, que é 3. 3 dividido por 1 é o próprio 3 vezes 1 é 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. Dividido por 2. Significa que a parte que a Angélica comeu é 3 menos 1, 2/3. 2/3 que ficou da pizza depois de Carlos comer 1/3. Dividido por 2. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo, resultado, significa que a Angélica come 1/3 também. Bom, poderia ser feito isso mentalmente. Carlos come 1/3, sobraram quantos? 2/3. E metade de 2/3 é quanto? 1/3. É o cálculo que foi feito aí para a Angélica. Se você puder fazer isso mentalmente, melhor. Depois, por último, Beatriz chegou e comeu o correspondente à metade do que a Angélica havia comido. Então vem a Beatriz e come metade do que a Angélica comeu, significa metade de 1/3. Metade de 1/3, você já deve saber quanto é. 1/3 dividido por 2 significa 1/3 vezes 1/2. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Resultado disto, 1/6. Você já sabia disto, né? Então está aqui, 1/6. Então temos as partes que foram comidas. O Carlos comeu 1/3. A Angélica comeu 1/3 e a Beatriz comeu 1/6. Bom, a fração que sobrou da pizza. A fração que sobrou da pizza foi exatamente 1/6. Se você não percebeu isso mentalmente, você faz. O que sobrou é 1, que representa a pizza, menos 1/3, que o Carlos comeu, o que a Angélica comeu, e menos o que a Beatriz comeu. Então, se fizer esse cálculo, vai ficar 1 menos, bom, vamos tirar aqui o MMC. Resultado, o MMC é 6,
6 dividido por 1, 6 vezes 1 é 6. 6 dividido por 3, que é a próxima fração, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. E 6 dividido por 6, 1. Resultado, 6 menos 2 mais 2 mais 1 dá 5, ó, sobre 6. Resultado disso aqui, 6 menos 1, 5. 6 menos 5, 1 sexto. Então este é o gabarito da nossa questão. Todos conseguiram acompanhar? Então o resultado da nossa questão é 1 sexto, o gabarito da nossa questão, letra A. É claro que esse cálculo poderia ter sido feito de uma maneira mais rápida. Veja, temos o Carlos. Quanto é que o Carlos come? Bom, desenha aí a pizza, divide em 3 partes. Ó. O Carlos come 1/3. Essa é a parte que Carlos come. Bom, do que sobrou, aí vem a Angélica. Então vamos para a Angélica. O que é que a Angélica come? Também 1/3. Então vamos pegar aqui, sobrou 2/3, a Angélica come 1/3. Das 2 partes que sobrou, ela come 1. Carlos já comeu essa parte. Essa parte aqui foi do Carlos. Essa é da Angélica. Bom, do que sobrou, a Beatriz come metade. A Beatriz come metade do que sobrou. Então temos aqui o nosso desenho da nossa pizza. Ó, já foi comido aqui por Carlos, já foi comido por Angélica. Metade do que sobrou, está aqui a Beatriz. Ó. Temos aqui 1/3 da pizza, 1/3 da pizza. Isso aqui é 1 sexto da pizza. E sobrou o mesmo valor. Sobrou 1 sexto. Esse é o valor que falta aí para ser comido. Então, espero que vocês tenham acompanhado aí a resolução da questão. O resultado da nossa questão é 1 sexto. Vamos continuar então com a resolução da nossa prova. Estamos resolvendo a prova aí de analista para a área administrativa da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, uma prova de 2017 da FCC. Continuando aí com a nossa próxima questão. A razão entre as alturas de 2 irmãos era 3/4. Então vamos à leitura do nosso texto. A razão entre a altura de 2 irmãos era 3/4. Bom, como é que podemos escrever isto? Vamos chamar o primeiro irmão, a altura do primeiro irmão, de x, a altura, primeiro irmão, y, a altura do segundo. Bom, a razão entre eles, x sobre y, era igual a 3/4. Então essa é a nossa primeira equação. E nessa ocasião, a altura do mais alto era 1/4. E nesta ocasião, a altura do mais alto era 1/4. Então podemos calcular a altura do outro. Se eu sei que a altura do mais alto era 1/4, significa que ela está para 4. Logo, x está para 1/4, assim como 1,40 m, 1,40 m, assim como 3 está para 4. Então a altura do mais alto é a altura y, porque está para 4. Logo, fazendo esse cálculo, temos x vezes 4 igual a 1,4 vezes 3. 4x igual a 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1 é 3 e 1, 4, 4,2. Então passa dividindo, logo, temos que x é 4,2 dividido por 4. Resultado disto vai ficar 1,05 metros. 1 metro e 5 centímetros é a altura do mais baixo. Bom, continuando o nosso texto. Hoje esse irmão mais alto cresceu 10 centímetros. Para que a razão entre a altura do irmão mais baixo e a altura do irmão mais alto seja hoje 4/5, é necessário que o irmão mais baixo tenha crescido nesse tempo equivalente a... Então vamos continuar a nossa resolução. Bom, ele diz que o irmão mais alto cresce 10 centímetros. Significa que o irmão mais alto passa a ter uma altura... O irmão mais alto
passará a ter agora uma altura de 1,50 m. Quanto vai ter o irmão mais baixo para que a razão agora seja 4/5? Veja que antes a razão era 3/4, a razão agora passou para 4/5. Então, multiplicando, vai ficar 5x igual a 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai colocar a vírgula aí, duas casas decimais, 4 vezes 1, 4, e 2, 6. X, então, é 6 dividido por 5. 6 dividido por 5, se você dividir, vai dar 1,2, ou 1,20 m. É 1,20 m. Bom, lembrando que a altura anterior dele era de 1,05 m, significa que ele cresceu 15 centímetros. Esse foi o quanto o irmão mais novo cresceu. Vamos retornar então, ó. Gabarito então, letra E, está aí confirmada, gabarito letra E, 15 centímetros. Gabarito letra E. Todos conseguiram acompanhar a nossa questão? Então ficamos por aqui, nesse instante começamos. Vamos continuar com as nossas questões da Fundação Carlos Chagas. A próxima questão: um grupo de 8 funcionários analisou 32 propostas de reestruturação de um determinado setor de uma empresa em 16 horas de trabalho. Para analisar 48 propostas em 12 horas de trabalho, um outro grupo de funcionários em iguais condições do grupo anterior deverá ser composto por um número de pessoas igual a... Bom, esse tipo de problema é uma regra de 3. Regra de 3 composta, onde envolve o número de funcionários, o número de propostas e o número de horas de trabalho. Horas de trabalho. Bom, diz a questão que 8 funcionários analisam 32 propostas em 16 horas de trabalho. Para analisar 48 propostas em 12 horas, qual o número de pessoas em iguais condições de trabalho e competência? Bom, para resolver a questão, separamos uma grandeza, normalmente o hábito é separar a que tem a variável, depois verificamos se as demais são diretamente ou inversamente proporcionais a esta. Proposta mais propostas precisa de mais funcionários, é diretamente proporcional. Menos horas de trabalho significa mais funcionários para cumprir o mesmo número de propostas. Tem que considerar que o número de propostas é o mesmo agora. Então, menos horas de trabalho, eu preciso de mais funcionários. Significa grandeza inversamente proporcional. Bom, para resolver o problema, faremos 8 está para x, assim como o que é diretamente escreve-se mantendo a ordem aí da razão, do numerador e denominador, vezes a segunda, como é inversamente, o número de horas de trabalho, você inverte, 12 sobre 16. Próximo passo, podemos simplificar, 32 podemos dividir por 12 e 48. 12, 32 é por 16, então vamos apagar aqui, ó. Vamos dividir 32 por 16 e 48 por 16 para simplificar. 32 por 16 dá 2. E 48 por 16 dá 3. Então fica 2/3. Já 12 e 16 podemos dividir por 4. 4. 12 por 4, 3. E 16 por 4, 4. Logo, teremos a nossa fração, a nossa proporção. 8 sobre x igual a 2/3 vezes 3/4. Podemos simplificar 3 com 3, numerador com denominador. E podemos dividir 2 por 2 e 4 por 2, simplificando 2 e 1. Simplificando mais ainda a fração. Vai ficar então 8 sobre x é igual a 1 sobre 2. Resultado, multiplica, vai ficar x igual a 2 vezes 8, 16. 16 o quê? 16 pessoas. O gabarito da nossa questão
16 pessoas, letra C. Gabarito da nossa questão, letra C. Está aí para confirmar. Vamos voltar. Está aí a resolução da questão. Você pode parar o vídeo e anotar, fazer as suas anotações. E aí partimos para a nossa próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão da Fundação Carlos Chagas, prova de 2007, analista, área administrativa. Joaquim investiu em fundo de investimento. Após um mês, esse fundo havia desvalorizado 10%. Joaquim quer retirar seu dinheiro do fundo quando houver uma valorização de 8% em relação ao que ele havia aplicado inicialmente. Para que isso aconteça, é necessário que esse fundo valorize o equivalente a... Então está a nossa questão, é necessário ler com cuidado, entender o que deve ser feito. Vamos traçar um caminho para resolver a questão. Ele tinha uma determinada quantia, veja que não foi dito o valor da quantia, então eu posso atribuir o valor 100. Vamos supor que ele aplicou R$100. Bom, houve uma desvalorização, uma perda de 10%. Perder 10% de 100 significa perder R$10. Então a perda foi de R$10. Significa que ele ficou com R$90 aplicados, depois desse período. Depois de um mês. Bom, Joaquim quer retirar o dinheiro do fundo quando houver uma valorização de 8% em relação ao que ele havia aplicado inicialmente. Ele aplicou inicialmente 100. Então, o que ele pretende é retirar quando tiver 8% em relação a 100. Bom, mais 8% significa ganhar R$8 de 100. Significa que ele deve retirar o dinheiro quando tiver R$108. Ele ganhou 8%. Bom, quanto é a valorização que tem que ter? X%, para que ele consiga aí os R$108. Então podemos resolver da seguinte forma. Os R$90 corresponde a 100%, que é a nossa base de cálculo para o percentual X. O final é R$108, significa receber R$18. Ou você pode colocar 108 se quiser. Eu posso colocar 18 e aí já vou ter o X% que é o ganho. 18 foi o ganho dele, de 90 a 108. Então essa vai ser a resposta da questão, o X%. Vamos ver o resultado. Temos logo, teremos 90x, 90 vezes x, tem que ser igual a 18 vezes 100, 1.800. Logo, x é 1.800 dividido por 90. 180 por 9, é a mesma coisa, posso cortar um zero. Significa que esse x corresponde a 20%. Então, 20% é a resposta da nossa questão. O gabarito da nossa questão, letra B. Está aí, ó, letra B. Para frisar, vamos confirmar essa ideia. Ó, gabarito, para você não esquecer, letra B. Está aí a resolução da questão. Você pode parar o vídeo e fazer suas anotações. Bom, vamos para a última questão dessa prova. Esta prova tinha 5 questões de raciocínio lógico. Vamos ver a última questão? Essa questão aqui envolve a lógica de Aristóteles, a lógica matemática. É sobre a chamada Lei de Morgan, negação de sentença. Considere a afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Essa é a afirmação dada. É uma afirmação que corresponde à negação lógica desta afirmação. Então, a questão que é a negação lógica. Vamos relembrar essa ideia. O conectivo lógico aqui é chamado de conjunção. A conjunção e. Para negar uma conjunção, eu utilizo a disjunção. Troco e por ou. Devo mudar o e, trocando e por ou, que é uma disjunção. E devo negar as duas sentenças. Ontem trovejou deve ser negado colocando o não, dizendo ontem não trovejou. E não choveu, a segunda sentença, também tem que ser negada, logo temos que tirar o não. Logo o resultado será
ontem não trovejou ou choveu. Ontem não trovejou ou choveu está na letra D. Gabarito está aqui, ó. Ontem não trovejou, neguei a primeira, o E troca por ou, fica ou, e não choveu, nega, fica choveu. Então está a negação da sentença dada, o gabarito é a letra D. Bom, minha gente, com isto finalizamos a nossa provinha aí com 5 questões da Fundação Carlos Chagas para que você treine o máximo para seu concurso. Até o nosso próximo.